Olá, eu sou a Alana, represento o elemento ar. Olá, eu sou a Bruna, representando o elemento terra. Olá, aqui é a Natália, representando o elemento água. Olá, eu sou a Pauliane, representando o elemento fogo. Nós somos as 4 elementos e o tema da mesa terapia de hoje é: em que momento você se desconectou da sua criança? E aí, Natália? Oi, Alana. Eu tenho muito prazer em falar sobre esse tema, porque nesse caminho que a gente vem trilhando, a gente aprende muito sobre a criança. Até então, eu não tinha pensado muito na minha criança, né? Agora, aos 35 anos, eu vim de novo refletir sobre o que foi a Natalinha, né? E tudo que a Natalinha está trazendo dentro dela. Então, eu fiquei bem assustada com o tanto que a minha criança, ela deixou de ser criança muito cedo. A partir de inúmeras reflexões sobre vários momentos da minha vida, eu vi o tanto que eu sofri, e essas experiências, elas trouxeram também, ao mesmo tempo, bastante amargura, porque a criança, ela é pura, ela é simples, ela é ingênua, ela é alegre, né? E eu fui perdendo isso por conta de várias situações que me cercaram, né? Obviamente, situações que não estavam sob o meu controle. Na verdade, nada está sob o nosso controle, né? A gente também aprende isso. Mas, assim, que não foram ocasionadas por ações minhas. A primeira delas, né, a gente combinou aqui de comentar a primeira, com certeza foi a separação dos meus pais. Eu tinha 7 anos na época, e eu lembro que, antes disso, eu não me preocupava sobre o futuro, né? Engraçado. A criança, ela não sabe o que é passado e futuro, ela vive o agora, ela quer saber o que ela está fazendo no momento presente. Então, ela brinca, ela corre com os amigos, ela joga, daí ela vai dormir, ela come, é o que ela está fazendo no momento, né? As crianças, elas são muito intensas, e elas vão perdendo isso à medida que elas vão crescendo por conta da influência do meio, influência da família, influência dos amigos, influência dos adultos. E a principal quebra que eu tive na minha infância foi a separação dos meus pais. Eu me lembro que antes disso eu não pensava no futuro, e depois disso eu passei a ter muita ansiedade. Eu me lembro que eu me perguntava, muito criança, e agora? Né? Como é que vai ser a minha família sem a figura do meu pai, que até aquela idade estava ali o tempo todo? Né? E depois disso foi uma situação atrás da outra de encontros com sentimentos e emoções que nenhuma criança, obviamente, né? Nenhuma criança merece passar. Mas quando a gente faz essa reflexão, traz essa ressignificação do momento, daquele momento, a gente ameniza muito todas essas emoções dentro de nós no momento presente agora, da vida adulta, e foi o que eu fiz. Eu tive a oportunidade de fazer várias meditações, vários momentos de ressignificação, peguei esse momento da minha vida, obviamente ainda necessita de mais trabalho, mas já dei muitos passos em direção ao acolhimento da minha criança, de chegar para a minha criança e dizer, tá tudo bem, você não está só, você venceu, Natália, você cresceu e agora você é uma adulta, e você foi uma criança muito forte, sabe? Natalinha, você conseguiu, você passou por tudo isso, e você está bem, está tudo bem, né? A partir disso eu parei muito de entrar nas memórias do passado, principalmente as memórias de dor,
por conta desse diálogo que eu aprendi a ter comigo mesma. Uma das coisas que eu aprendi também é que o inconsciente não sabe o que é passado e futuro. Então, quando você faz a ressignificação, você também trabalha muito o seu inconsciente. Por isso que quando a gente, às vezes, lembra numa memória muito forte, quando a gente vai nela, parece que a gente está vivendo de novo. A gente sente tudo igual. Há casos até de muita sensação sinestésica no corpo, o cheiro do ambiente, tudo volta, né? Então, isso acontece porque a nossa memória, ela não entende que a gente está em outro aspecto temporal. No momento, tira a interpretação da criança, coloca a interpretação de você, adulto, a interpretação do adulto, então você consegue o quê? Fazer uma reprogramação, né? Você consegue tirar aquela imaturidade, né, daquele momento foi o que você conseguiu entender, porque você era só uma criança, e o que a gente acaba fazendo? A gente acaba vivendo, passa o restante da infância, o restante da adolescência, chega na fase adulta, ainda acreditando na interpretação daquela criança, no que aquela criança viu, né? Aí é o momento que você pega, volta para aquela criança, entra em contato com aquela memória, você ressignifica, aí você consegue amenizar toda uma situação de pensamentos até equivocados. Por quê? Porque estavam na dor. Aí você traz para o momento presente e diz, não, está tudo bem, não foi bem assim. Você pode ver por esse ângulo aqui. Porque às vezes tem inúmeras situações, né? Mas tudo vai depender de quem está interpretando. Às vezes uma mesma situação acontece para 10 pessoas, são 10 interpretações diferentes. Então, sim, nós podemos ver por um ângulo mais sadio, mais saudável. Ah, mas aquilo aconteceu e aquela dor foi daquele jeito. Não, dá para você amenizar. Quem escolhe viver na dor? Ninguém escolhe viver na dor, ninguém quer viver na dor. E à medida que você vai se reconectando com a sua criança, você vai conseguindo trazer de novo leveza para a sua vida, alegria de simplesmente existir, de ser como nós éramos. Fica mais fácil viver o momento presente, o agora, porque é muito característica desse momento sublime e de pureza. Ai, que saudade da minha infância. De parte dela, pelo menos, né? Quando eu não vivia na dor. Eu lembro de quando eu comecei a estudar, eu lembro do cheiro da sala. Eu lembro dos meus amiguinhos ao meu redor. No primeiro dia, eu odiei, porque eu tive que... Minha mãe me deixou lá sozinha e eu me senti super abandonada. Mas aí, no dia seguinte, eu comecei a compreender, né? Que aquilo ia fazer parte da minha rotina. E na escola eu comecei a aprender muita coisa e eu amava aquilo, eu era muito curiosa. E essas lembranças boas, né, de convívio social, de convívio com amigos, com primos, de brincadeira, de felicidade, de liberdade. Eu sentia muita liberdade para ser quem eu era, né? Essas lembranças, hoje, elas estão vindo muito à tona em mim. Então, hoje, eu tento ser o mais livre possível, o mais transparente possível. Por quê? Porque por muito tempo, né, eu vivi me escondendo o que eu realmente pensava, por medo de magoar outras pessoas, escondendo a minha forma de ser, porque eu não queria, porque eu queria agradar os outros. E isso tudo eu descobri ano passado em terapia. Existiram 2 momentos de quebra para mim, dessa criança, dessa essência divina que existe dentro de nós, mas que ela existia e em certo momento eu apaguei ela. Foram por conta desses 2 traumas, obviamente tiveram mais, mas a minha memória consciente consegue perceber esses 2. O primeiro trauma parece bobagem, mas a minha criança interpretou daquela forma. Os meus pais, eles trabalhavam viajando. E eu lembro que eles me deixavam na casa de uma menina. Desculpa,
eles me deixavam com a minha babá. Isso eu tinha por volta de 4 anos, mais ou menos. E eu lembro exatamente eu acordando e pensando, cadê meus pais? E eu sentia a sensação de abandono muito grande. E aí ela cuidava super bem de mim, sabe? Era uma mãezona. Hoje eu sou super grata a ela, a Rosane. Mas a minha cabeça infantil não sabia interpretar aquela situação, que eles precisavam viajar para trabalhar. E o que é que aconteceu, né? O meu esposo, eu vivi tanto tempo na dor nisso, nesse trauma, que o meu esposo, ele trabalha viajando. E aí eu lembro que eu fui para a terapia, né, no ano passado, e aí a terapeuta disse assim, Alana, você consegue fazer alguma associação? Porque eu falei para ela, sempre que meu esposo viaja, eu passo 1, 2 dias assim, angustiada, me sentindo sozinha. Ela disse, você consegue fazer alguma associação com a sua infância? Aí eu pensei, meu Deus, meus pais trabalhavam viajando. E tudo aquilo que a gente não cura, a vida vai continuar mostrando para a gente até que uma hora a gente ressignifica aquilo. Né? E aí foi super interessante isso que aconteceu comigo. E o outro trauma, né, já foi um trauma um pouco mais pesado, mas que hoje eu consigo falar abertamente, né? Não, Alana, não dói mais? Dói, mas ao mesmo tempo eu não me sinto mais na dor, eu me sinto protegida por mim mesma, eu sinto segurança em mim. Vou explicar o trauma. Meus pais continuaram trabalhando, viajando, e por volta de 6 anos de idade, eles não tinham mais essa babá, e eu ficava na casa da minha tia. A minha tia, ela tinha se juntado com um homem há pouco tempo, eu acho que fazia uns 3 meses que ela estava junto com ele, e esse homem abusou sexualmente de mim e das minhas primas. Então, o que é que aconteceu? Eu tinha muito medo. Além do abuso sexual, também tinha o abuso moral, em que ele ameaçava, né? Então, ele ameaçava assim, se você contar, vai acontecer isso com a sua família, né? Então, assim, por muito tempo, eu vivia com medo. E a minha criança, como ela não compreendia aquilo que estava acontecendo, ela quis esconder, sabe? É como se essa memória tivesse ficado por muito tempo abafada ali, escondida na última gaveta do armário. Mas não dá para a gente esconder um trauma assim, porque ele reverbera em outras situações, ele reverbera na sua vida. E aí entrou esse trauma relacionado ao medo, né? Por muito tempo eu tinha medo de me expor, eu não gostava de mostrar o meu corpo, né? Por medo de ser assediada, eu tinha medo de estar em um ambiente só com um homem. Eu lembro que quando eu fui para o meu primeiro estágio, eu ficava a minha sala e a do meu chefe eram juntas. Eu me sentia muito insegura de estar ali com ele. E tudo isso me trazia muitos sentimentos de dores, até que chegou no transtorno de ansiedade, né? Porque não que a nossa mente seja a nossa inimiga, não, ela está querendo mostrar, olha, tu chegou no limite, daqui não passa mais, vamos ter que regular isso aí, né? E o transtorno de ansiedade veio para mim justamente para isso. Alana, vamos refletir o que foi que aconteceu e vamos melhorar, né? E a partir daí eu comecei, como vocês já sabem, eu já comentei em outros vídeos, né? As terapias, tanto terapia holística quanto terapia convencional, com psicólogos, e comecei a minha vida em busca do autoconhecimento. E a partir daí eu consegui ir ressignificando esses traumas, né? E não foram só esses dois, obviamente, mas esses dois foram o que marcaram a quebra da minha criança ingênua, da minha criança pura, livre, feliz, para uma criança preocupada, uma criança que sentia medo e insegurança.
Mas hoje eu estou bem. Oh, tão linda. Aí você aí, Aplausos. Você aplaude. foi corajosa, sabe? Aí, É muita cura. Cara, é muita cura. Eu tô muito emocionada, sério. aí eu vou entrar aqui na mesa terapia e dizer assim, aí você aí na sua casa reclamando de um monte de coisa e até hoje se condenando e condenando quem está à sua volta pelos traumas que viveu, que cada um passa o seu e cada um sabe o valor. E a gente aqui mostrando para vocês um ser humano incrível, que a gente chama de paixão, que é a Alana, que é uma mulher fantástica. Gente, ela tem, acho que talvez 8, 7 anos mais nova do que a gente. E eu olho para essa menina com tanta felicidade, com tanto orgulho, porque eu vejo um ser humano completamente livre e de luz, porque decidiu viver a história dela sem, aconteceu isso, não sei o quê. E tudo é como tem que ser. A gente é que tem que colocar no coração da gente. A gente não é o que nos aconteceu, a gente é o que a gente diz que vai ser e que vai viver. Então, para mim, a Alana, Perfeito. A gente é o que a gente escolhe, né? Não adianta você se vitimizar, passar a vida toda se reclamando, aconteceu isso comigo e agora? Agora ressignifica. Porque você tem uma vida toda pela frente, você vai viver a vida toda na dor, sofrendo. Exato, e você, como você disse, quem era você para fazer qualquer coisa aos 6 anos? Mas hoje, aos 20 e pouco, você é uma grande mulher. Então, eu acho que o tema hoje é fantástico, porque a gente está mostrando para vocês na prática que é possível, sim, ter uma vida extraordinária. E aí, às vezes, você talvez nem tem muito o que reclamar e está aí colocando a tua existência tão linda no fundo do poço, podendo olhar para tudo isso e lá acessar a dor. Dói mesmo. Vai lá no primeiro quadro. Dói, mas cura. Então, eu desejo mesmo seres humanos como a Alana, sabe por quê? Porque ela botará na nossa próxima geração filhos curados. Quando a gente coloca no mundo filhos curados, o resultado é um mundo melhor. Então, é isso que eu desejo para todo mundo, que a gente se cure e consiga fazer das próximas gerações pessoas curadas. E aí sim a gente viver um mundo com mais amor, com mais empatia, não só nas palavras, nos jargões, mas com verdade, com profundidade, sabendo que sua existência aqui é linda. Então, esse é o parênteses que eu faço para a minha amiga Alana. Na infância, minha existência ficou pequena diante dessa grande mulher. Mas vamos lá falar. Gente, eu era o terror. Eu devo ter, contando aqui por baixo, umas 10 cicatrizes. Por aí vocês tiram, eu era o terror. Mãe, perdão, mãe. Perdão e gratidão. Não desistiu de mim. A senhora não desistiu de mim, nem o pai. Obrigada. Eu sei que eu era difícil. Eu digo que eu tinha uma coisa muito boa. Eu amava estudar. Que acho que foi uma coisa que me ajudou a me libertar. Mas eu era, como diz aqui no Ceará, que vocês estão assistindo, eu era pau para dar em doido, né? E então a minha infância era sem limite, porque tudo eu acho que eu nasci como, enfim, a gente vai explicar depois. A minha terapeuta, minha segunda terapeuta aqui comportamental vai explicar depois. O meu perfil, eu era uma criança sem limite. A infância, ela foi perfeita, perfeita. Eu penso até assim hoje, meu Deus, se o meu filho tiver uma infância um pouquinho parecida, eu acho que vai ser top, porque eu vivi tudo e na minha infância eu aprendi o limite de tudo para não chegar à morte. Porque era demais, era muita energia numa criança só. Mas, como todo mundo sempre, nós todos, gente, nós teremos situações que você faz essa virada, que você realmente o que marca, né, a mudança da fase e tal. E ouvindo vocês falarem, eu percebi que eu perdi muito a questão dessa criança, dessa espontaneidade, que até hoje eu brinco muito, eu até me policio um pouco para não estar aqui brincando,
Quando eu chego, o yoga chegou, agora vamos brincar, animação. E eu me policio muito nisso, porque tem também ambientes. Eu acho que tu não se desconectou da tua criança, não, viu? Foi isso que eu pensei, Natália. Foi isso que eu pensei. Que ela é muito assim ainda, né? Ela quer viver, ela é feliz, ela é alegre. Mas porque a minha infância foi muito, muito maravilhosa. A minha mãe, ela tinha cuidado, mas ela deixava, eu caía, eu rasgava joelho, eu pegava bicicleta, no outro dia era skate, no outro dia era patins, no outro dia era rua, era carimba, era tudo, tudo. A minha infância foi recheada de tudo que uma criança pode imaginar, né? Mas, enfim, também tem a fase, como eu falei, né? O momento que você sente que as coisas mudam. Foi quando meu pai sofreu um acidente, já comentei com vocês, e eu tive que viver uma nova rotina. E essa nova rotina veio com muita responsabilidade, porque a gente não tinha minha mãe mais todo o tempo, porque ela estava frequentemente no hospital, e isso durou algum tempo. Então, eu me sentia muito responsável, eu tinha a responsabilidade de fazer muitas coisas para que tudo ficasse bem, para quando a minha mãe chegasse, ela ter um pouco mais de tranquilidade e eu não podia ser aquela que ia dar tanto trabalho, porque, tadinha, ela já estava com tanta coisa para resolver, então os próprios familiares diziam que eu tinha que me acalmar mais, ficar mais em casa, brincar menos, levar as coisas mais a sério, porque o meu pai estava doente, A tua família que brigava contigo. A minha família que freava. Eu tinha que segurar um pouco mais, tinha que, tipo, não pedir muito, não perturbar muito, porque como o meu pai estava em reabilitação e minha mãe estava constantemente com ele, então éramos só nós para tentar gerir aquela mini rotina. Então foi muito diferente para mim. Então eu acho que eu cresci com esse excesso de responsabilidade, porque eu achava que para eu cooperar naquele momento, eu tinha que ser altamente responsável. Então, foi essa fase da minha vida, onde realmente eu passei a focar tudo em estudos, que também foi uma coisa boa, mas eu foquei mais em estudos, mais nos ambientes escolares. E hoje eu vivo muito essa rotina, onde eu tenho muito cuidado com o que eu vou fazer, eu gosto de anotar, mas é demais. Eu tenho melhorado, óbvio, porque quando a gente vai fazendo... Hoje eu faço que nem a Natália, achei lindo, porque eu nem imaginava, eu pensava até que eu era meio louca, assim, mas eu acho que todo mundo aqui deve ser um pouquinho. Eu me encho de responsabilidades e fico muito metódica, planejando muito, organizando muito, que tudo vai sair perfeito. Aí começa a me angustiar, aí eu vou lá e converso. Vem cá, Bruninha. Faço que nem a Natália. Vem cá, Bruninha. Não precisa mais se preocupar com isso. Deixa eu te contar, não deu tudo certo. Seu pai depois não se recuperou, não ficou bem. Vocês voltaram para casa, vocês foram felizes. Não precisa. Eu vim aqui para te dizer que está tudo bem, que vai dar tudo certo, que você não precisa se angustiar com as coisas para tentar deixar tudo muito bem feito, porque vai dar tudo certo. Aí eu tento mostrar para a minha criança a realidade que eu vivo hoje, que o que vale mais é ter paz, vamos ter tranquilidade. Eu pergunto para ela, e agora, depois que a gente conversou, você está feliz? E eu vejo ela olhar para mim e ela ri. Eu digo, então relaxa, brinca. Até uma coisa que eu faço, como eu falei para vocês, eu não sei porquê, ainda vou até perguntar para minha mãe, por que ela não me dava as coisas rosa? Acho que é porque eu sujava tudo, rasgava, né? Muito imperativa. Mas a minha criança, quando eu vou conversar com ela, ela está toda vestida de rosa. E para ela já é natural. Porque eu boto ela do jeito que talvez foi a carência que ficou. Então, hoje, como a Natália falou, como não existe a memória, ela é ressignificada, então a minha criança, eu faço isso com ela. Eu tiro os medos, as angústias, os traumas e vou lá conversar. Inclusive desse excesso de agir, que é o meu perfil, enfim. Então, é isso. Eu acho que a gente tem essa capacidade, essa plasticidade neural de ressignificar tudo, de construir novas memórias e de corrigir, porque os nossos pais, as pessoas que conviveram com a gente naquela época, eram pessoas que
enfim, era o que eles tinham naquele momento. Pessoas comuns. Pessoas como nós. Até uma coisa que eu queria falar aqui, né? Às vezes a gente tem muita mania de cobrar pai e mãe ou responsabilizá-los por tudo que nos aconteceu, né? Como se nós estivéssemos ali num pedestal e nós fôssemos perfeitos hoje, e com meu filho eu vou fazer perfeição. Não, você vai ser cobrado também, igual. Então, a gente tem que ter mesmo a gratidão, entender que aquilo, eles fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que possuíam. E que, então, a partir de agora é comigo. Então, hoje eu agradeço demais tudo que tive, que todos os sims, todos os nãos, mas até a minha criança eu resgato e trabalho e curo, porque é responsabilidade minha. Meu pai e minha mãe já fizeram, já falei, não deve nada. Agora é com a gente. Então, é isso. Se vocês falarem, né, eu fiquei pensando aqui um pouco sobre as questões da minha infância. Eu tenho poucas memórias. Isso não é bom, né? Porque se você tem poucas memórias, é porque você bloqueou. No caso, eu bloqueei algumas dessas memórias. E eu ouvindo a Bruna, né, eu lembrei do quanto foi importante para mim estar na escola. Estar na escola era, para mim, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu gostava muito, eu ficava triste quando eu estava de férias. E a minha mãe dizia que era porque a gente ficava em casa, eu e a minha irmã. Mas eu acredito que não é só por isso. Talvez porque na escola eu me sentisse mais acolhida e eu podia ser eu mesma. E no ambiente de casa, e como minha mãe, meus pais sempre trabalharam fora, e às vezes a gente ficava ou com uma pessoa que cuidava de nós duas, ou na casa dos meus avós, então eram outros cuidados. E isso talvez não seria o cuidado que eu quisesse, que seria possivelmente ser cuidado pela minha mãe e pelo meu pai durante o dia. E tudo isso, eu acho que a escola, lá eu poderia ser quem eu era. E quando eu estava com essas outras pessoas que não eram os meus pais, eu criei mecanismos de me responsabilizar ou de ter atitudes que eu não poderia ter é como se eu me adaptasse àquela circunstância. Tem aquela história de que a criança na frente do pai e da mãe ela é de um jeito e na frente dos outros ela é do outro jeito, ela se comporta. Na frente do pai e da mãe não, ela é toda manhosa, né? Então, assim, eu consigo perceber isso muito em mim, não nesses aspectos de ser manhosa, mas de comportamentos diferentes, de estar com o pai, com a mãe e com outras pessoas. E a partir disso, eu adquiri uma responsabilidade. Eu, muito nova, criei mecanismos de responsabilidade. Tanto desse cuidado comportamental, mas de responsabilidade com a minha irmã, que era mais nova. Porque a minha mãe dizia, você é a filha mais velha e você tem que cuidar da sua irmã. E aí, isso, para mim, o cuidar é como se eu cuidasse, como se eu fosse a mãe dela, né? Então, era um cuidado bem maior, porque a criança, ela não consegue medir essas palavras, e como a imaginação e a criatividade é muito forte, é muito livre, ela vai para o outro extremo. Então, eu achava que eu tinha todas as responsabilidades com a minha irmã. Então, eu cuidava da minha irmã. E a diferença entre nós duas é muito pequena. E eu já tinha esse sentido, né, de cuidar. Então, eu adquiri muito nova responsabilidades, eu desenvolvi muito nova o senso de perigo, porque eu tinha a ideia de que eu tinha que proteger a minha irmã. Principalmente quando nós não estávamos com os nossos pais, que seria a nossa segurança.
E na escola eu me sentia segura, porque lá eu não precisava ser outra pessoa, eu podia ser quem eu quisesse, porque também não envolvia questões de afeto. Quando eu estava na casa dos meus avós, envolvia afeto. De alguma forma, eu queria o afeto deles. Né? Eu queria não fazer, não causar problemas para eles e etc. E quando a gente estava com uma pessoa para cuidar de nós duas, eu não queria entrar em confronto com aquela pessoa. Então, eram sentimentos diferentes, e na escola não. E aí, hoje eu consigo perceber que era um ambiente em que eu podia ser eu mesma, e como era uma escola particular, mas uma escola pequena, eu tinha uma certa liberdade para ser quem eu queria ser naquele momento, e é como se quando voltava para casa, voltava para outra, eu era outra pessoa. Isso ficou muito claro para mim na adolescência, que eu me sentia muito mais à vontade com os meus amigos, com os meus colegas de escola, do que no meio familiar, como se eu tivesse que mostrar, ter uma responsabilidade, ter um comportamento. Tudo um reflexo da minha infância. Isso é tão complexo porque nós não sabemos o quanto nós atingimos, e aí atingir no sentido de chegar e não de fazer o mal, né? Nós chegamos numa criança, o que você fala, você não sabe a dimensão do que é para a criança, porque a criança, ela tem uma expansão de consciência muito grande, né? Como foi dito, que ela, na meditação que a Natália colocou, né, que vai colocar, que vocês vão ver, que ela não tem, ela vive o hoje, ela não tem maldade e, ao mesmo tempo, ela é muito criativa. Então, o que você fala não dá para que ela tenha uma percepção igual à sua. A criança não tem limite. Não tem limite. E é bem engraçado que eu lembro sempre daquele desenho que tinha, que é o Fantástico Mundo de Bob. Ai, eu adorava. É aquilo ali. Porque é exatamente aquilo. Tudo que ele ouvia, aí no desenho se projeta pela cabeça do Bob. E é exatamente aquilo, a criança. Você não sabe até que ponto você está chegando e como você está chegando na criança. E hoje eu tenho consciência disso através da minha criança. E eu fiquei muito séria, muito fechada por conta dessas circunstâncias que eu vivi na infância. E hoje eu resgato a minha criança, né, em alguns momentos, para não ficar naquela criança reprimida, naquela criança que queria agradar a todo mundo. E fazendo uma associação com isso, né, com essa questão da quebra que nós temos na nossa infância, eu lembrei de quando eu estudei antropologia na faculdade, de uma história que eu li num livro, em que um português, lá eu não lembro exatamente o nome dele, ele descrevia como os índios viviam aqui no Brasil. E ele contou lá que ele achava super estranho e chamava os índios de preguiçosos, porque ele dizia assim: como é que pode? Os índios, eles só trabalham 5 meses por ano e passam os outros meses só descansando. E aí veio a resposta do índio, né, no mesmo texto. Eles não têm necessidade de acúmulo, eles não têm necessidade de ser maior do que o outro, né? Eles vivem a essência deles, aquela essência infantil. Eles são ingênuos por natureza. Por quê? O índio falou: para que eu vou trabalhar todos os dias se eu posso trabalhar 5 meses e descansar o resto? Eu não preciso acumular nada na minha vida. Tudo que eu tenho já está aqui, é a natureza, né? E aí fica a lembrança, né, de em que momento a gente se distanciou dessa criança ingênua
que até hoje, nas sociedades mais primitivas, né, dos índios mais primitivos, eles ainda conservam neles. Né? Eles não têm essa arrogância, esse egoísmo, não, eles vivem em comunidade, eles vivem em conjunto, e isso me remete muito à criança. A criança é muito assim, né? Ela quer viver, simplesmente aproveitar tudo que tem ao redor dela. Outra coisa que eu amo nas crianças é que elas não mentem. Não mentem, exatamente. Gente, criança fala o que dá na cabeça e acabou. Mas é porque a sociedade porque ela ainda não se intoxicou pela sociedade. E na sociedade você não pode falar o que você pensa, né? Também as crianças são autênticas. Eu fui com um texto uma vez, aí todo mundo rezando lá o texto, do nada uma criança fez assim: mãe, tu peidou? Todo mundo no texto parou para rir. Aí eu falei, gente, que ingenuidade, né? Ela não tem mãe, que é esse menino? Cala. Mãe, mas alguém peidou? Gente, pelo amor de Deus, criança brinca, faz onda, tira onda com um, tira onda com o outro, ri, te dá gargalhada. Por que a gente ri? Eu vejo amiga minha, a gente está numa situação, todo mundo rindo, a minha amiga ri e fala assim. Aí vai se trancando. Tem aquele chavão, né? Eu ouvi muito isso. Tá rindo agora, tá rindo, cuidado para não chorar lá na frente. Exato. É um trauma também. Isso a pessoa fica as pessoas. Que depois da alegria sempre vai vir uma tristeza. Que desgraça! Tu já pensou? Você está sendo feliz e já está se preocupando com aquilo que nem aconteceu. É igual a história do Neymar, a saudade daquilo que a gente nem viveu. Já tá se preocupando com a saudade do que não viveu. Estou aqui morta de feliz rindo. Aí, mais tarde, vou ter uma tristeza, vou ter uma raiva, vou ter uma decepção. Gente, pelo amor de Deus. Por isso que tem que rir logo, né? Porque já que vai ficar triste. Vai ter que aproveitar e rir bem muito, né, Paulinha? Para quando chegar a tristeza, lembrar dos momentos de alegria. Vamos fechando os olhos, se conectando à respiração. Observa o fluxo entrando e saindo. Sente o ar passando pelas narinas e enchendo o abdômen e o peito. E você exala pela boca, devagar. Mais uma vez, respira profundamente. Traz sua atenção para o presente. E na exalação, relaxa um pouco. Sentindo o ambiente que você está. Observa se há algum cheiro. Se há vento batendo no seu corpo. Sente as sensações na sua pele. E vai elevando a sua consciência e se conectando cada vez mais com o aqui e agora. E agora você vai sentindo os seus pés. Tensiona, tensiona e solta. Vai transferindo a energia para as panturrilhas. Tensiona, tensiona e solta. Sente também as suas coxas. Aí você tensiona, tensiona e solta. Fazendo a mesma coisa com o quadril. Vamos tensionar, tensionar e soltar. Agora com o seu abdômen. Tensiona, tensiona
e solta. Sente também o seu tórax. Tensiona, tensiona e solta. Transfere toda essa energia para o rosto. Tensiona, tensiona a face e solta. Agora, você sente uma energia de espiral vindo do céu. Essa energia, ela tem a cor violeta. Ela entra pelo topo da sua cabeça e vai descendo pela sua coluna, chakra por chakra, até chegar à base do seu corpo, a base da sua coluna. Esse espiral mexe, enrosca na sua coluna, te dá energia, a energia violeta vai te inundando, inunda teu corpo, se espalha pelo teu corpo, desce pelas pernas até os dedos dos pés, desce pelos braços até os dedos das mãos. E depois do seu corpo todo energizado com a energia violeta, essa energia sai pelo topo da tua cabeça, se expande aí no lugar em que você está e envolve o teu corpo externo. E você fica sob a proteção dessa energia violeta. Agora, eu peço que você se conecte com uma memória feliz da sua infância. Necessariamente, tem que ser um momento em que você se sentia absolutamente sublime, pleno, puro, apenas sendo. Em que não havia o medo, em que não havia doenças, em que não havia responsabilidades, autocobrança, em que não havia em seus pensamentos estresse, preocupação, inseguranças, em que não havia no seu dia a dia raivas, decepções, em que você não tinha que atender à expectativa de ninguém, em que não existia vergonha ou culpa. Você simplesmente vivia o momento presente, o agora. Você brincava com seus brinquedos, você corria, você jogava com seus amigos. Você era muito pequeno. Tudo era grande. Os adultos eram grandes. As pessoas todas eram gigantes. Seus pais para você eram pessoas incríveis, capazes de tudo. Pessoas que cuidavam de você, onde você sentia segurança e proteção. Nessa memória feliz, você sente coragem, você sente a liberdade de ir e vir. Não havia necessidade de atender às expectativas de ninguém. Você tinha que atender apenas às suas necessidades. Nessa memória feliz, você pode estar andando numa bicicleta, ou você pode estar simplesmente engatinhando. Você pode estar mamando no peito da sua mãe,
ou você pode estar aprendendo a andar. Pode ser até que você esteja na barriga da sua mãe, quentinho e protegido. Não importa. Esteja nessa memória. Sinta a sua pureza, a sua ingenuidade. Sinta toda a leveza de apenas existir. Tudo era tranquilo, tudo era sereno. Não existiam preocupações com contas. Não existia preocupação com o futuro ou o passado. Você nem sabia o que era passado ou futuro. Você só sabia o que você sentia naquele momento, a emoção daquele momento, a alegria de viver, a alegria de existir. Após sentir esse contato com a sua criança, lembre-se que você pode estar nesse estado de sublime existência ao longo de todo o dia. Você não precisa se desconectar dessa memória. Esteja com ela. Esse estado de existência é para se manter permanente. Nós não devemos nos desconectar dela. Essa memória, ela deve permanecer. Aos poucos, tente voltar fundido a essa memória, fundido a esse sentimento, a essa alegria. Vá mexendo seus dedos dos pés, os dedos das mãos. E abra os seus olhos no seu tempo.